Bom, nosso seminário é sobre o Deus de Jacó, é sobre a história de Jacó. E ele poderia ter vários títulos. Por exemplo, poderia se chamar Relação entre o Salmo 24 e a vida de Jacó. Ou poderia se chamar uma experiência prática da graça de Deus. Mas a gente decidiu chamar só de o Deus de Jacó, para ficar mais direto e tal, por uma razão simples que os irmãos vão perceber no decorrer da nossa apresentação. Bom, o primeiro texto que nós temos é justamente um trecho do Salmo 24. O Salmo 24 começa dizendo que o Senhor pertence à terra e todos os que nela habitam, que o Senhor formou a terra sobre os mares e que o Senhor a sustenta. E aí continua fazendo uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E responde a pergunta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, a pergunta é bastante objetiva. Quem é que sobe? Quem é que pode orar? Que essa é a ideia. Quem é que sobe ao monte do Senhor? Então, quem é que pode orar? A quem que o Senhor vai ouvir? Mas a pergunta é complementada. E quem há de permanecer? Então, não é só o Senhor ouvir, mas ter comunhão com o Senhor. Então, com quem que o Senhor vai ouvir e com quem que o Senhor vai ter comunhão? Essas são as duas perguntas que estão no texto. Quem que o Senhor vai ouvir e com quem que o Senhor vai ter comunhão? E a resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então tem a característica: tem de estar limpo de mãos, ou seja, não cometeu nenhum pecado. Tem de estar de coração puro, ou seja, não teve nenhuma má intenção. E tem de ser alguém que não entregou a sua alma à falsidade, ou seja, não teve nenhum desejo errado. Porque uma coisa é ser limpo de mão, quer dizer, não fiz nada de errado. Outra coisa é ser puro de coração. Não desejei, não abriguei no coração nenhum desejo mau. E outra coisa é não entregar a alma à falsidade, ou seja, não só eu não abriguei no coração nenhum desejo mau, como eu não deixei prosperar no meu coração nenhum sentimento errado. Então, e finalmente, eu nunca jurei dolosamente, ou seja, eu nunca tirei proveito para mim de nada. Porque jurar dolosamente é dizer uma coisa com o objetivo de ganhar outra, com dolo, para prejudicar ou para ganhar alguma coisa em relação àquilo que se está jurando ou sobre o que não se está jurando, não é? Juro que fiz, ou juro que vou fazer, ou juro que não sei, juro que não vi. Ou para prejudicar alguém, ou para se beneficiar com a jura, não é? E então quem é que vai orar? Quem que Deus ouve? Com quem que Deus vai ter comunhão? Com quem não fez nada errado, com quem não abrigou no coração nenhum desejo mau, quem não deixou ficar na sua alma nenhum sentimento errado e que nunca usou o seu poder ou a sua influência ou a sua credibilidade para fazer o mal ou para se beneficiar. E aí o que acontece com essa pessoa? É essa pessoa que vai obter do Senhor a bênção e a justificação. Vai ser declarado justo pelo Senhor. E essa é a geração das pessoas que buscam a Deus, que buscam a face de Jacó.
Então a pergunta é exatamente essa. O Salmo 24 começa dizendo: do Senhor é o reino, do Senhor é o poder, do Senhor é a glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nelas há, tudo que neles há, todos os que nela habitam. O Senhor firmou a terra sobre os mares, então o Senhor reina sobre tudo isso, o Senhor manda sobre tudo isso. O Senhor é que tem o poder, porque foi Ele que firmou a terra e Ele possui tudo. E o Senhor, portanto, é o único que merece a glória. É a mesma doxologia da oração do Pai Nosso, né? É o mesmo final. O final da oração do Pai Nosso é uma confissão de que Deus reina sobre tudo, todas as coisas vêm do poder de Deus, e por isso a glória é só dele mesmo. Glorificar a Deus é só uma questão de justiça, que é dele mesmo o reino, é dele mesmo o poder, é ele que tem que ser glorificado. Então a pergunta do Salmo é: quem pode orar, com quem que Deus vai ter comunhão e quem é que vai ser salvo? E a resposta do Salmo é aquela que nós já vimos. Bom, sendo assim, o que a gente pode dizer para esse Salmo? Que esse Salmo não é para nós. Certo? Porque quem aqui tem as mãos completamente limpas, nunca fez nada de errado? Não precisa levantar a mão para não envergonhar os outros irmãos, tá? Se você é do tipo que pode dizer sim para todas as perguntas, não faça isso para não envergonhar a gente, tá? Então, para a gente não ficar envergonhado, você pode ficar com a mão abaixada. Quem aqui nunca brigou no coração nenhum desejo errado? Quem aqui nunca deixou um sentimento errado alcançar o seu coração, a sua alma? Quem nunca, até por acidente, usou a sua influência para se beneficiar, mesmo que depois tenha dito: puxa, não devia ter feito isso, e foi lá e consertou tudo? Quem? Então, esse salmo não seria para nós, se não fosse por um detalhe. Qual é o detalhe? Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Jacó. Então vamos pensar o que isso significa, né? É aqui: o Deus de Jacó. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Essa frase, esse detalhe no Salmo salvou a gente. É aqui que está a nossa redenção. Por quê? Bom, vamos dar uma olhada em Jacó, porque aí quando a gente perceber Jacó, a gente vai perceber como esse detalhe do Deus de Jacó faz toda a diferença para esse salmo. E para nós, né? Para a gente ler o salmo. Então vamos ver o Jacó. O Jacó começa com uma característica: ele engana. Ele começa bem, né? Jacó engana. Quando a mãe de Jacó, Rebeca, estava grávida, o Senhor respondeu-lhe, por causa do seu tormento, o seguinte: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, Deus disse para Rebeca exatamente o que estava acontecendo. Ela estava tendo gêmeos, e disse exatamente o que ia acontecer: que o mais moço iria comandar, o mais velho iria servir. Então Deus estava dando a sua palavra e já dizendo o que ia acontecer. Então está tudo ok, não é? Quando Deus fala, está tudo ok. Então já entendi. O que está acontecendo? O que está acontecendo é isso: você é mãe de gêmeos, os 2 vão gerar nações, uma nação será mais forte que a outra,
e o mais velho vai servir ao mais moço. Pronto. Então o mais moço é que vai liderar, o mais moço é que vai ser, na verdade, o primogênito, que vai herdar as bênçãos, etc. Pronto, então Deus já fez, né? Deus sabia o futuro e já fez, né? Tem um grupo hoje em dia que diz que Deus, para ter relacionamentos significativos com a gente, resolveu não saber o futuro, abriu mão de saber o futuro. Tem um grupo na igreja brasileira falando isso. Mas, na verdade, Deus, para ter relacionamentos significativos conosco, resolveu não saber do passado. Ele resolveu colocar o nosso passado na cruz. Ele resolveu que não ia querer mais saber do passado. E aí ele tem relacionamentos significativos conosco. Então, como vocês podem ver a conversa de Deus com a Rebeca, ele sabe do futuro, ele sabe exatamente o que vai acontecer, ele sabe exatamente como vai acontecer, e deixa claro o que vai acontecer e como ele vai interferir no futuro. E então isso deveria descansar a gente, na medida em que Deus disse para a gente o que está acontecendo. Então a gente deveria descansar, porque isso significa que Deus sabe e Deus vai fazer. Então, se Deus sabe e Deus vai fazer, então está tudo tranquilo. Agora é só uma questão de tempo. Mas não é bem assim que a gente faz. Mais tarde, Jacó e Esaú já são jovens. Isaac está idoso, está perto da morte. Ele vai chamar os filhos para abençoá-los, e aí é de praxe chamar o mais velho, que no caso tecnicamente era o Esaú, embora a palavra de Deus disse que quem ia comandar era Jacó. E aí Rebeca, que não se esqueceu do que Deus disse, resolveu ajudar Deus. É sempre esse o nosso ponto. O problema da gente, eu não sei qual é o que causa mais problema para Deus. Se é quando a gente não acredita nele ou se é quando a gente acredita e quer ajudar. Eu não sei qual das duas coisas deixa Deus mais cheio de problemas. Talvez Deus tenha dito: o meu maior problema não são os meus adversários, são os meus amigos. Porque os meus amigos estão sempre querendo me dar uma mãozinha. E aí Rebeca resolveu que ia dar uma mãozinha. Ela ouviu o Esaú, o pai, falar com Esaú, mandou trazer, que ele mandou trazer uma caça, fazer uma comida saborosa para comer e abençoá-lo diante do Senhor antes de morrer. Aí ela diz: agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras, com que te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me 2 bons cabritos, dele farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca: olha, Esaú, meu irmão, é cabeludo, e eu sou liso, sou imberbe, não tenho pelo nenhum. Meu pai vai me apalpar e eu vou ser um zombador. Então, em vez de ganhar bênção, eu ganho maldição. Mas a mãe disse: não, se você for amaldiçoado, que eu seja amaldiçoada. Só faz o que eu falo. Aí ele foi, fez o que a mãe disse. A mãe fez a comida que o pai gosta. Vocês veem que esse negócio de ganhar o homem pelo estômago é antigo, né? E depois pegou a roupa do Esaú e vestiu Jacó. E aí o Jacó e a mãe estão enganando. E o curioso é que é a vontade de Deus. Deus queria mesmo abençoar o Jacó. Mas aí a pergunta que se faz é: Deus precisa desse tipo de ajuda? Não.
Então esse é aqui que começa o problema do Jacó e da mãe do Jacó. Não é que a mãe do Jacó não cria em Deus, mas quis ajudá-lo. E a gente faz isso sempre, né? Não é que a gente não crê em Deus, a gente crê, mas a gente dá uma mãozinha. É sempre dentro de dar uma mãozinha. A gente faz isso até quando ora, né? A gente diz para Deus: Senhor, eu sei exatamente o que precisa acontecer. Precisa acontecer isso, 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 isso e isso. Meu problema é que eu não tenho poder para fazer isso. Senão eu nem chateava o Senhor. Imagino que o Senhor está aí descansando, desfrutando um merecido repouso, depois de ter feito todas as coisas como o Senhor fez, de manter tudo funcionando. Eu não queria chatear o Senhor, mas o Senhor sabe como é que é. Eu não tenho poder para fazer isso. Então não tem jeito, tem que ser o Senhor mesmo. Mas eu vou diminuir ao máximo o trabalho do Senhor. Eu vou lhe dizer o que fazer. Se o fulano fizer aquilo, se o ciclano fizer aquilo outro, e o Beltrano aquilo outro, pronto, está tudo resolvido. Então o Senhor só tem de ir lá e resolver. Ou então, o Senhor só tem de me abençoar e fazer com que isso que eu estou fazendo dê certo. Simples. Então a gente está sempre dando uma mãozinha para Deus. E aí essas ajudadinhas que a gente dá a Deus acabam sendo falcatruas, esquemas. Se não é falcatrua, é esquema. A gente vai criando esqueminhas para ajudar a Deus. A gente tem sempre não, se eu fizer isso, aquilo, fulano vai fazer aquilo e tal, e no final das contas vai dar certo. E foi o que a mãe do Jacó e do Esaú fez. Filho, vai dar certo, fica tranquilo. Nós estamos ajudando Deus. E aí ele fez isso mesmo. Com pele de cabrito cobriu a mão e a lisura do pescoço, entregou a comida, o Jacó foi para o pai. O pai respondeu, ele chamou o pai respondeu, ele perguntou quem ele era e ele mentiu. Eu sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Assim começa Jacó. E nós estamos falando do Deus de Jacó. E esse aqui é fantástico. É isso que é fantástico, porque isso significa que Deus é Deus de um sujeito que ele sabe exatamente como é que é. Essa é uma das belezas de andar com Deus, é que Deus não pode ser decepcionado por nós, porque Deus sempre sabia, sempre soube. Deus sempre soube que a gente ia fazer aquela bobagem. Eu me lembro de um colega que hoje é pastor lá em Rondonópolis, pastor presbiteriano. Na época nós éramos dos Jovens da Verdade e da mocidade das nossas denominações. E aí ele me contou a história de um jovem, que a gente estava sempre junto e tal, nós éramos muito amigos. Aí ele me contou a história de um jovem que tinha se afastado da mocidade que ele presidia. E que ele foi atrás do jovem para saber o que tinha acontecido, e o jovem contou para ele que tinha pecado contra Deus e que agora não tinha mais cara para ir na igreja, estava envergonhado. E também não tinha mais cara para orar, porque ele estava envergonhado. E aí esse meu amigo sentou-se do lado do jovem e disse: você está decepcionado consigo mesmo, né? Ele disse: tô. Você achou que você não ia fazer isso, né? Você foi fazer essa bobagem? E o menino falou: pois é, eu achava que eu não ia fazer, justo eu fui fazer essa bobagem. Aí ele falou assim: mas então eu quero te dizer um negócio. E é o seguinte: Deus sempre soube que você ia fazer essa bobagem. Você pode estar decepcionado consigo mesmo, mas Deus não se decepcionou com você. Ele já sabia o tempo todo. Então, Ele não está aqui com você e Ele não ama você porque você faz tudo certinho. Ele já sabia que você ia fazer isso. Porque a grande diferença
em relação a nós, no que tange o relacionamento da gente com Deus, é que a gente se supõe, mas Deus nos conhece. Entendeu? Todas as vezes que eu falo de mim, eu estou me supondo. Principalmente quando eu falo que sou legal. Aí eu estou me supondo feio mesmo. Mas Deus me conhece. Eu me suponho, mas Deus me conhece. Então Deus não me ama por engano. É isso que é fantástico, é isso que a gente tem de guardar no coração. Deus não ama a gente por engano. Porque Deus não trabalha com a suposição que eu tenho de mim. Deus trabalha com o que Ele sabe de mim e que eu ainda não sei. Que eu nem consigo supor, quanto mais saber. Então Deus não pode ser decepcionado. E esse é o ponto. E aí, é o Deus, nós estamos falando do Deus desse moço aqui, ó. Desse moço aqui enganando um ancião de dias. Tá certo? Totalmente politicamente incorreto. Prejudicando idosos. Não é? Está indo contra o Código de Proteção dos Idosos, mentindo descaradamente para o pai. Dizer Deus é Deus dele. Deus sabe dele, sempre soube. Deus não nos ama por engano. Não tem essa história de Deus um dia acordar e dizer: Ari, eu não pensei que você faria essa tremenda dessa burrada. Onde eu estava com a minha cabeça quando eu decidi chamar você? Não tem isso. Deus sempre soube. Deus não está enganado a meu respeito. Não está enganado a nosso respeito. Então é o Deus de Jacó. E aí ele diz e pede para o pai abençoar, e o pai abençoa mesmo. Bom, depois disso você sabe o que acontece. Ele tem de fugir. Porque o irmão dele não era só mais cabeludo do que ele, era muito mais bravo do que ele. E o irmão veio para matá-lo. Depois que o irmão chega com a caça, porque o irmão é o sujeito honesto, né? Ele vai lá e caça mesmo do jeito que o pai falou e faz a comida do jeito que o pai queria. E aí entra e fala para o pai: cheguei. O pai já tinha se perguntado como é que o Esaú, né? Pretensamente Esaú, tinha conseguido a caça tão rapidamente. E ele lá enganou, ainda disse que Deus tinha sido com ele. Olha só. Ele ainda: não, Deus foi comigo, me abençoou e eu achei rápido e tal. E enganou o pai. E aí o Esaú entra e o pai já tinha dado a bênção para o irmão mais novo. Aí entra em pânico o pai e ele, porque o pai não tem mais nenhuma bênção para ele, e a bênção que o pai tem para ele é a bênção da servidão, que é justamente o que Deus tinha dito para Rebeca quando Rebeca estava grávida. Agora, precisava dessa ajuda para Deus? Não. Mas isso mostra o quê? Que nós temos uma grande dificuldade. E a nossa grande dificuldade é conviver com o tempo de Deus. Conviver com o tempo de Deus não é uma coisa simples. Basta você pensar, por exemplo, em Marta e Maria, que mandaram um recado para Jesus sobre a doença de Lázaro em tempo hábil. Em tempo hábil para Deus, para Jesus se deslocar e chegar em tempo de curar o Lázaro. Mas Jesus nem se abalou. Nem se abalou. Ficou lá, o moço morreu, foi sepultado
depois de 4 dias do sepultamento, Jesus apareceu. E aí, na cabeça de Marta e Maria, não dava tempo para fazer mais nada. Porque naquela época havia uma crença espúria, uma crença que não estava na Bíblia, que não... Eu estava falando para o Nilfran, ele falou de alguém que falou algo para ele, ele disse, onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. O camarada acha que é assim, porque ele acha que é assim. Então naquele tempo tinha umas crenças que era assim, então o pessoal tinha porque achava que era, mas não estava escrito em lugar nenhum. E era a crença de que o espírito humano ficava rondando o corpo durante 3 dias. E aí no prazo máximo de 3 dias dava para ressuscitar o sujeito. Se passasse 3 dias, acabou. E é por isso que quando ele chega na casa de Marta e Maria, eles fazem questão de dizer, mas já faz 4 dias que ele está sepultado. Não dá para fazer mais nada. Essa é a mensagem. E aí Jesus responde dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sou eu que dou a última palavra na história. Não tem esse negócio de não dar mais tempo. E essa, agora, a gente sabe disso. O problema é se a gente consegue conviver com isso. Nosso problema não é não saber. Se você perguntar para qualquer cristão, ele diz, não, tempo para Deus, bobagem. Não, é assim, Deus presente, passado, futuro, é toda a mesma coisa. Né? A maioria esmagadora dos cristãos pensa assim. Aqui e ali aparecem uns cristãos que dizem que Deus só tem problema com o futuro, com o passado e com o presente não. Mas até onde a gente lê a Bíblia, Deus não tem problema com nem passado, nem presente, nem futuro. Não tem... Deus está na eternidade, portanto, tudo está sempre diante dele. Então, agora, qual é o nosso problema? É que nós não estamos na eternidade. Nós estamos no tempo. E o tempo para nós é crucial, porque o tempo está sempre contra nós, nunca a nosso favor. Não é? Cada vez que a gente olha no relógio, mais do que nos informar que horas são, o relógio nos diz quantas horas já se foram. Então o relógio diz, olha, se já se foram na sua vida tantas horas, tantos dias, tantos meses, tantos anos. E tem um agravante. Não tenho como informar para você quantos meses, quantas horas, quantos minutos e quantos segundos você ainda tem. Só tem como lhe informar o que você já não tem mais. Agora, o que você tem, eu não sei. E você sabe como é que é. Quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. Então... por isso que para nós lidar com o tempo é complicado, porque o tempo está sempre contra nós, não está a nosso favor. E aí vai lidar com o tempo de Deus então? Mas é complicadíssimo, né? É a história daquele moço que chegou para Deus e disse, Deus, é verdade que um dia para o senhor e 1000 anos é a mesma coisa? Deus disse, é verdade. Então 1 segundo para o senhor e 1000 anos é a mesma coisa? É verdade, tanto faz. Bom, então $1 e $1 bilhão para o senhor também é a mesma coisa. Deus disse, é a mesma coisa. Aí ele disse, bom, então o senhor bem que podia me dar alguns milhões de dólares. E Deus disse, tudo bem, me espera uns minutos. Então, a coisa... Então a questão é como lidar com o tempo de Deus. E aí, porque a gente não sabe lidar com o tempo de Deus, a gente quer ajudar Deus. A gente quer ajudar Deus. E aí fica complicado. Bom, então ele foge,
porque o irmão vem para matá-lo e ele vai para Harã. E aí Deus aparece para ele. Deus aparece para o Jacó, o mentiroso, que inclusive usou o nome de Deus para mentir. Tem de lembrar disso. Deus aparece para Jacó. E aí, essa região era a região de Harã, mais ou menos, e o Jacó foi dormir. Passou a noite, pois já era sol posto. Pegou uma pedra, colocou-a como travesseiro, deitou-se ali mesmo e sonhou. E sonhou com uma escada que o topo atingia os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam. Perto dele estava o Senhor, e o Senhor então se apresentou para ele. É interessante que é uma escada, o topo atinge o céu, e os anjos de Deus sobem e descem. Na lógica da gente, o céu é em cima e a terra embaixo. Então a lógica devia ser: os anjos descem e sobem. Mas no texto diz que os anjos sobem e descem. Por quê? Porque o Senhor estava perto de Jacó. E o céu é onde o Senhor está se manifestando. E o Senhor estava se manifestando lá com Jacó. Então lá é o ponto de partida. O ponto de partida é o Senhor, não é um lugar. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pensa geograficamente, então a gente está sempre decidindo onde é que Deus está. Deus está lá em cima, Deus está aqui embaixo, Deus... Não, Deus não está em lugar nenhum. Deus está em todos os lugares, e todos os lugares estão em Deus. E o ponto de partida não é um lugar, é uma pessoa. É uma pessoa. O Deus que se revelou em Cristo Jesus é uma pessoa. Não é uma força, não é uma energia, não é um negócio impessoal, é uma pessoa. E essa pessoa é o ponto de partida para tudo e para todos. Então, perto dele estava o Senhor. E aí o Senhor começa a dizer: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. E continua: a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Aí, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E, temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Conclusão: Jacó não entende nada. Por que o Jacó não entende nada? Primeiro, o Jacó não entende nada porque o Senhor não disse que aquele lugar era a casa dele. O Senhor disse: a terra em que estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. O Senhor não disse: essa terra onde você está é a minha casa. O Senhor disse: essa terra onde você está vai ser a sua casa. Foi isso que Deus disse. Deus disse: ó, essa terra onde você está deitado não é a minha casa. Essa terra onde você está deitado vai ser a sua casa. Eu vou dá-la a você. E aí o Senhor continuou: a tua descendência vai ser
para sempre, etc, etc, como o pó da terra, vai se estender para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti, na tua descendência, todas as famílias serão abençoadas, e eu estou contigo. Eu te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra. Então essa terra vai ser a sua casa, eu estou com você, eu não vou desamparar você até cumprir tudo aquilo que eu te falei. Quando Jacó acordou, ele disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Quando foi que Deus disse que aquele lugar era a casa dele? Nunca. Quando foi que Deus disse que ali era a porta dos céus? Nunca. Deus disse: eu estou com quem? Então, se ele tinha de dizer alguma coisa sobre a casa de Deus, ele tinha de dizer: eu sou a casa de Deus, porque Deus está comigo. E mais, Deus disse: eu guardarei você por onde quer que você for. Então eu estou com você e vou com você onde você for. Então ele poderia ter dito assim: não só Deus está comigo, eu sou a casa de Deus, como onde eu for vai ser a casa de Deus. Porque essa é uma coisa que a gente tem de lembrar. A gente tem irmãos que, bem intencionados e tudo, mas eles dizem assim: você tem de vir aqui nesse lugar para ser abençoado, porque aqui é a casa de Deus. No dia em que João começou a pregar no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, naquele dia Deus tinha mudado de endereço. Ele saiu do templo e foi para o deserto. Porque quando perguntaram para o João: quem é você? Ele disse, se ele era o Cristo, ele disse: não, eu não sou o Cristo, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele era a voz de quem? De Deus. Então quem é que está clamando no deserto? Deus. Deus mudou de endereço. Saiu do templo de Salomão e de Herodes, que era o templo reconstruído por Herodes, e foi morar no deserto. Depois, quando Jesus Cristo se manifestou, Deus estava morando em Jesus Cristo e agora mora na igreja. Não é no templo da igreja, é na igreja aqui, você e eu. Então, cada um de nós é a casa de Deus, e todos nós reunidos somos o condomínio de Deus. Tá certo? Só que esse não é um condomínio fechado, porque qualquer um que quiser pode entrar e fazer parte do condomínio. E nós somos o condomínio de Deus, porque Deus é grande demais para morar numa casa só. Então nós aqui estamos reunidos, o condomínio, parte do condomínio de Deus está reunido aqui. Cada um de nós é particularmente a casa de Deus e comunitariamente o condomínio de Deus, onde Deus mora. Não tem Deus não mora em nenhum lugar feito por mãos humanas. Por quê? Porque um Deus vivo tem de morar numa casa viva. Vai morar numa casa de tijolo? Dá licença, né? Uma vez eu estava falando com um colega e ele disse: não, eu vou construir um templo para a glória de Deus. Eu disse: eu também. Ele disse: é mesmo? Eu também. Aí ele falou: então, eu já tenho terreno e nós estamos fazendo uma campanha, vamos construir um grande templo. E você? Eu falei: eu já tenho o que ensinar e eu vou ensinar para as pessoas para Deus ter um grande templo. Ele disse: você está brincando comigo? Eu falei: não, você que está brincando comigo. Por mais que você queira, você não vai construir um negócio tão glorioso quanto o Salomão construiu. E Deus não quis ficar no que o Salomão construiu? Vai ficar no seu? Dá licença? Você está se achando, irmão. Você está se achando. Eu espero. Falei, e o Salomão ainda tinha um agravante, porque o Salomão realmente estava obedecendo Deus.
E o Espírito Santo ainda ajudou os artesãos, encheu todo mundo lá para que eles pudessem fazer o negócio perfeito. Eu duvido que o seu pedreiro vai ser tão cheio do Espírito Santo assim. Duvido eu dó. Eu pago para ver, eu vou lá, quero ver o cara construir enquanto fala em línguas. Eu quero ver. Não vai dar, meu irmão, não vai dar. Bota na sua cabeça, Deus mudou de endereço. Deus mudou de endereço. Deus não habita mais em casas feitas por mãos humanas, porque Deus decidiu que vai habitar nos seres humanos. Então, se nós vamos ajudar Deus a ter um grande templo, se é que a gente pode fazer isso, o máximo que a gente pode fazer é ensinar todo o conselho de Deus. Só. E o Espírito Santo é que constrói esse templo, não somos nós. A gente só ensina todo o conselho de Deus e o Espírito Santo faz com isso o que ele entender que deve fazer, com quem ele entender que deve fazer. E você vai me desculpar, mas por mais encrenqueiro que eu seja, eu não vou brigar com o Espírito Santo. Porque eu não entro em briga que eu já sei que vou perder. Então, não vai dar, não vai dar. Com o Espírito Santo não dá para brigar. Mas nós botamos isso na cabeça. Ainda mais agora que a igreja raciocina com categorias do Antigo Testamento, sem passar o Antigo Testamento pela cruz, porque não é para jogar o Antigo Testamento fora, não senhor, o Antigo Testamento é palavra de Deus. Mas a chave para entender o Antigo Testamento é Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo é a chave para entender a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Ele disse isso para os mestres da lei, ele falou: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam haver nelas o poder de Deus, pois são elas mesmas que falam de mim. E lá no caminho de Emaús, começando por Moisés e passando pelos profetas, ele ensinou os discípulos tudo o que estava escrito na lei e nos profetas acerca dele. Então, só tem um jeito de ler bem o Antigo Testamento. É através de Cristo e este crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Se eu e você perdemos essa chave do conhecimento, a gente perde o conhecimento. Aí tira tudo fora do contexto, aí faz o que quiser, né? Tirou fora do contexto, meu amigo, você faz o que você quiser, não é? Faz o que você quiser. Esses dias eu estava numa reunião da Kairos e o pastor Valdemar pegou aquele texto em que Paulo diz: Jesus Cristo não ressuscitou e, portanto, todos os que creem em Jesus Cristo estão perdidos. Aí ele leu o texto. Aí ele perguntou para todos nós que estávamos à mesa: o que está errado aqui? O que está errado aqui? Aí eu disse: o que está errado aí é que está faltando o contexto. Ele falou: exatamente. Se eu leio o texto faz todo sentido, porque o contexto é: se Cristo não ressuscitou, então todos os que creem nele estão perdidos. Mas se eu não leio o contexto, isso aqui é um texto horrível. E ele disse: é isso que estão fazendo hoje na igreja brasileira. Estão pegando o texto, tirando-o do contexto, e aí fica essa coisa que você diz: mas da onde que o irmão tirou isso? Nem ele sabe. Nem ele sabe. Então, foi o erro do Jacó. Ele não entendeu. Ele diz: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Quando foi que Deus disse que lá era a casa dele? Pelo contrário, Deus disse: essa aqui é a sua casa, moço, sua casa. Essa terra que você está deitado aqui, eu vou dar para você e para a sua descendência, vai ser a sua casa. E eu estou com você, onde você for, eu estou lá, você é a minha casa. Mas ele não entendeu. E aí, como ele não entendeu, o que ele fez? Ele foi
e ele mudou o nome do lugar de Luz para Betel. Tomou uma pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna e entornou azeite, e o lugar que se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Betel é um nome bonito, casa de Deus, mas devia ter continuado a chamar Luz, porque lá ele foi iluminado, porque lá não era casa de Deus. Ele devia ter mudado o nome dele. Eu agora não sou mais Jacó, sou Betel. Tá certo? No mínimo ele podia pôr como sobrenome, não é? Jacó Betel. Que isso é um sobrenome que todos nós podemos ter. E deveríamos ter. Você pode pegar e dizer depois do seu nome, eu sou fulano ou fulana de tal Betel, casa de Deus. E quando a gente se reúne, a gente é o condomínio de Betéis. Tá certo? Condomínio da casa de Deus. Porque Deus disse para o Jacó, eu estou com você, contigo. Onde quer que você for, eu vou guardar você, vou cuidar de você, vou proteger você. E não vou deixar você até fazer tudo o que eu disse que faria. Mas o Jacó não entendeu, ele não entendeu. Ele pegou e chamou o lugar de Betel quando ele devia ter mantido o nome de Luz e colocado o nome Betel nele mesmo. E aí ele faz a pior de todas as orações. Porque você sabe que tem oração que Deus não quer ouvir. Que quando a gente começa, o Espírito Santo diz, por favor, não fale. Não fala, ele vai falar. Não fala. Não, falou. Oh, mas não adianta falar com você. Não fala isso. Agora, se eu já tinha de interceder com você por gemidos inexprimíveis, agora vou ter de berrar. Eu falo para você, não fala, que Deus não quer ouvir isso. Mas não, eu falo, eu sou teimoso. Então, ele disse, se o Senhor for comigo, como se for? Ele disse, eu estou contigo. E me guardar, como se me guardar? Eu disse, eu te guardo. Ele disse, eu te guardarei onde quer que você for. E me der pão a comer e roupa que me vista. Aí, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Deus, a essa altura do campeonato, já devia estar pensando, esse sujeito é louco. Eu disse exatamente isso para ele, eu vou te trazer de volta. Isso aqui vai ser a sua casa. Então o Senhor será o meu Deus. Deus podia ter dito, tá bom, então você não será o meu filho, porque eu digo, você não me ouve. Ainda bem que Deus não se decepciona conosco e tem coisas que Deus simplesmente não ouve. Não ouve. É a oração de Jesus funcionando desde sempre. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem, não falam, sabem o que pensam, não sabem o que falam. Enfim, Pai, eles não sabem de nada. Mas perdoa, porque se o Senhor não perdoar, nós não vamos sair desse negócio aqui, nós não vamos construir nada com esse povo. Esse povo é obtuso mesmo. Então, aí ele diz, e aí a pedra que eu erigi será a casa de Deus. Bom, se Deus fosse esperar isso, hein? Ia ficar ao relento um bocado de pelo menos uns 20 anos ao relento. E de tudo quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Se Deus fosse esperar isso, eu ia morrer pobre. Quer dizer, só daqui a 20 cacetada de anos, depois que eu fizer tudo para você, te guardar, te der roupa, comida, proteger, trazer você de volta, você vai me dar o dízimo? Dá licença. Não é à toa que os irmãos pentecostais mudaram isso e disseram, não, dá o dízimo primeiro e a bênção vem depois. Mas isso mostra que a relação de Deus conosco
não está baseado no que a gente possa dar para Deus. Está baseado no que Deus quer dar para nós. Porque se Deus fosse basear naquilo que a gente pode dar para Deus... Eu uma vez encontrei uma irmã que disse que tinha ido na reunião de um evangelista internacional muito famoso e que ele tinha pedido uma grande oferta, porque Deus disse para ele que naquele dia ele ia levantar um balúrdio de dinheiro lá. E aí ela deu para valer. Para ela era um dinheirão mesmo. Era mais de 20 mil reais, eu acho. E aí ela me falou e eu calado, né? Então, pastor, e eu calado. E ela disse, e Deus já me devolveu 8 mil reais. E agora vai me devolver mais 5 e vai ficar me devendo mais tanto. Eu fiquei assim olhando e dizendo, e se ele não pagar, a irmã vai protestar onde? Não, porque eu ia dizer mais o quê? Dizer mais o quê? Porque o mais que eu podia dizer para ela é, se Deus não pagar, a senhora contrata o Cícero. Que aí o Cícero mete uma intimação em Deus, isso resolve em 2 tempos. Falei, irmã, você deve estar brincando comigo, né? Você deve estar brincando comigo. Então, Deus não se relaciona conosco baseado no que a gente pode dar para Ele, mas no que Ele decidiu dar para nós. E aí, essa oração do Jacó é uma bobagem. É o tipo de oração que não precisava ser feita. É uma bobagem. Agora, sabe o que é pior? É que Jacó não entendeu nada. Mas mais do que não entender nada... Ué, agora mudou o negócio aqui? Finalmente passou a funcionar direito. Agora, o pior é que somos todos Jacó. Esse aqui é o ponto. A gente pode rir do Jacó porque a gente está rindo da gente mesmo. Nós somos todos Jacó. Como disse o apóstolo, o Espírito tem de nos assistir na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que traduz a gente para Deus. Porque nós somos como Jacó, nós também não sabemos orar. Ainda bem que o relacionamento de Deus conosco é baseado naquilo que Deus quer fazer por nós e não naquilo que a gente pode fazer por Deus. Eu não sei se já passou 1 hora, se não passou. Cadê o Paulinho? Já está no fim a fita aí? Não? Então tá bom. Você vê, avisa aí, tá? Que senão eu desinvesto aqui e vou embora. Então, somos todos Jacó. E nós também não sabemos como orar. Então, nosso relacionamento com Deus está pendurado na mesma verdade em que estava pendurado o relacionamento de Deus com Jacó. No que Deus decidiu que faria por nós. Na forma como Deus decidiu nos escolher e nos ajudar e nos abençoar. Os motivos de Deus, só Deus sabe. Não tem como a gente saber. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Então, o Jacó, porque não soube esperar em Deus, andou para Chuchu. Saiu lá de cima de Arã, Padã Arã, da onde Abraão também saiu, e foi descendo. Peniel, Salém, Siquém, Betel, que era Luz,
aqui que o senhor, que ele teve o sonho, então você viu que ele andou, né? Ele andou até chegar aqui, fugindo do irmão, até chegar aqui. É daqui para Belém, de Belém para o Manre, para o Hebron e para Berseba, de onde mais tarde ele voltou para encontrar Esaú lá em cima. Então, tudo isso porque ele e a mãe não souberam conviver com o tempo de Deus. Precisava ter feito tudo isso? Provavelmente não. Precisava ter saído atrás para socorrer Deus? Não é? Porque isso é o negócio de socorrer Deus. Deus, eu sei que o senhor tem uma promessa para cumprir, mas está demorando, meu pai já está morrendo, o negócio não andou, eu vou te dar uma mãozinha. Agora, eu reconheço, e reconheço porque sou assim também, que é muito difícil lidar com o tempo de Deus mesmo. É muito difícil. É muito difícil ficar num lugar, vendo a coisa vindo contra você e continuar dizendo, não, Deus disse que não vai acontecer, então eu vou ficar aqui mesmo. Não, mas está se aproximando. Eu sei, mas Deus disse que era para ficar aqui mesmo, que Ele está cuidando disso. Está aumentando a velocidade. Tudo bem, mas Deus disse que é para ficar aqui mesmo. Engatou uma quinta, hein? E o barulho do motor ficou pior. Mas Deus disse que é para ficar aqui mesmo. Olha, não sei se você está percebendo, mas isso está crescendo, está parecendo um gigante vindo em cima da gente. Mas Deus falou para ficar aqui mesmo. Não é fácil. Não é fácil, não. Não é? É igual Moisés chega para Deus e diz, tudo bem, Deus, o Senhor disse que ia tirar o povo do Egito, tirou. O Senhor disse que ia fazer as pragas, fez. O Senhor disse que nós íamos pegar a estrada, pegamos. Mas aí o Senhor trouxe a gente para o mar? Eu não quero pressionar o Senhor não, mas atrás da gente vem vindo o exército. Aquela poeira lá atrás não é tempestade de areia não, é cavalo mesmo. E eles estão chegando, mas estão chegando numa velocidade, coisa está ficando feia, Deus. E aí a resposta de Deus foi, você está orando por quê? Diga para o povo marchar. Em direção ao mar? Você está vendo outro lugar para ir? Não, senhor. Tem alguma coisa além do mar na sua frente? Não, senhor. Então você vai marchar para onde? Vou te dar 3 chances. Para onde você vai? Para o mar? Isso. Você é um homem inteligente. Para o mar. Mas, senhor, para o mar? Para o mar, diga para o povo marchar. E ele foi e disse, pessoal, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é, vamos marchar. E a ruim é para o mar. Então vamos para o mar. Só que aí quando ele vai marchar para o mar, ele só bate aquele cajado que o Senhor disse, esse é o meu cajado, não é o seu, você só vai segurar. Quando ele põe o cajado no chão, o vento sopra. E o povo sabe exatamente agora para onde que é para marchar. Agora, conviver com o tempo de Deus é Jesus chegando para Maria e para Marta e dizendo, onde é que vocês sepultaram? Ali, é o sepulcro da família, deixa eu ir lá. Aí chega lá, ele chora, o pessoal percebe o amor dele por aquele homem, aquele amigo, e aí ele diz,
tira a pedra. Aí alguém diz: Senhor, tudo bem que o senhor tem direito a ter crises emocionais, mas acho que isso já é demais. Tudo bem que eu sei que o senhor queria ver o seu amigo antes de morrer, mas agora não dá mais. Já faz 4 dias, não dá mais. Ele já está com um perfume desagradável. E o senhor disse: eu não falei para você que se você cresce você veria a glória de Deus? Tira a pedra. Vai lá e tira a pedra. Eu não estou com crise de emoção. Eu não estou doido de saudade querendo ver o meu amigo e chorando: ah, por que eu não cheguei antes? Deus nunca chega para lamentar coisa nenhuma. Deus chega para solidarizar-se, não para lamentar. Porque quando Ele vem, veio a ressurreição e a vida. Agora, o que é maravilhoso é que Ele chora conosco, Ele entende a gente. Alguém me disse uma vez que Deus, eu até já citei aqui, e a pessoa disse: Deus, para se solidarizar com a gente, Ele abriu mão de saber do futuro. E aí eu contei eu fiz a pessoa se lembrar dessa passagem. Eu disse: ó, Jesus veio para ressuscitar o Lázaro, sabia que ia ressuscitar o Lázaro e chorou. Se fosse eu, estava com uma descarga de adrenalina violenta. Eu ia chegar dizendo: aí gente, pô, para essa palhaçada aqui, eu cheguei, agora vocês vão ver a glória de Deus, estão pensando o quê? Isso aqui, né? Isso já ia fazer o reteté. Agora, Jesus não. Jesus veio e se solidarizou, mas não veio para lamentar, veio para solidarizar-se, porque o Senhor tira a gente do fundo do poço não jogando uma corda. Ele desce no fundo do poço com a gente, percebe o que está acontecendo com a gente, se solidariza com a gente e diz: sobe aqui no meu ombro que nós vamos sair agora. É que a gente pensa que o Senhor tira a gente do poço jogando corda e ficando lá de cima. Mas Ele desce, chora com a gente e diz: filho, eu entendo o que você está passando. Não é fácil mesmo, mas eu vim buscar você. Pode subir aqui no meu ombro que nós vamos sair disso agora. Foi isso. Primeiro Ele chorou e depois disse: Lázaro, sai para fora. E é isso que o Jacó nem a gente sabe trabalhar. Nem o Jacó soube, nem a gente sabe. O Jacó é o nosso alter ego. Ele também não soube, a gente também não sabe. Que Deus não vem para lamentar. Deus vem para solidarizar e para libertar. Como Ele disse para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não vim aqui para tomar informações sobre o féretro. Eu vim aqui para trazê-lo de volta. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, olha aqui, ó, caminhada. Isso sem contar o que ele sofreu aqui, né? Então, o Jacó, porque se precipitou, enganou, teve de passar um perrengue desnecessário. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Tem um bocado de sofrimento que a gente não precisa passar. Tem sofrimento que você não pode escolher, vem sobre você e ponto final. Mas tem uns que você pode. Então, já que você pode escolher, então só escolha os sofrimentos que vale a pena sofrer. Então, vale a pena sofrer para fazer o bem, mas não vale a pena sofrer porque fez o mal.
Entendeu? Então escolha o sofrimento que vale a pena sofrer. Uma vez perguntaram para mim sobre o sofrimento de um determinado irmão e disseram: você acha que ele está sofrendo por ser cristão? Eu disse: não, acho que ele está sofrendo porque não soube ser. É isso. Tem sofrimento que a gente sofre porque é cristão. E tem sofrimento que a gente sofre porque não soube ser cristão. Então precisam aprender isso. Eu estava falando agora recentemente com um pastor lá em Belo Horizonte que foi missionário na China. E aí eu estava conversando com ele, perguntei: escute, você encontrou lá dos irmãos que são martirizados e tal? Ele falou: encontrei. Eu falei: qual que mais impressionou você? Ele falou: a pessoa que eu mais encontrei diretamente era uma moça que foi morta mesmo. Era uma pessoa de formação muito apurada, acadêmica e tal, que se converteu. E se tornou uma serva de Deus mesmo, decisiva na história da igreja da região onde ela estava. E o governo começou a persegui-la. E ela era a que mais nos ajudava no treinamento dos líderes. E um dia, quando todos nós já tínhamos consciência de que ela não iria escapar a menos que houvesse um milagre, eu virei para ela e disse assim, ela se chamava Huó, eu disse para ela: Huó, você não tem medo de morrer? E aí ele me disse que ela olhou nos olhos dele calmamente e disse: Mário, eu tenho medo de desobedecer a Deus. E morreu. Porque há sofrimentos que valem a pena. Vale a pena sofrer quando você está sofrendo porque você decidiu fazer o bem. Mas não vale a pena sofrer porque escolheu fazer o mal. Então, há sofrimentos que a gente pode escolher e sofrimentos que a gente não pode escolher. Os que não pode escolher, a gente conta com a misericórdia de Deus. Os que a gente não pode, os que a gente escolheu pelo mal, a gente pode contar com o perdão de Deus. E os que a gente escolheu pelo bem, a gente conta com o galardão de Deus. Você tem que escolher. Lembrar sempre isso. No sofrimento que eu não posso escolher, eu tenho misericórdia de Deus. Os sofrimentos que eu escolhi porque decidi o mal, eu tenho de buscar o perdão de Deus. Mas os sofrimentos que eu escolhi porque fui fazer o bem, eu conto com o galardão de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. Exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então tem sofrimentos que a gente pode escolher, sofrimentos que a gente não pode escolher. Entre os que a gente pode escolher, tem aqueles que têm a ver com o mal e os que têm a ver com o bem. E a palavra da sabedoria ecoa por todos os séculos. Escolhe o bem e a vida. Então, foi isso que o Jacó levou tempo para aprender. E aí o próximo passo do Jacó é que o Jacó é enganado. Ele enganou, agora ele é enganado. Ele vai para a casa do tio e trabalhou 7 anos por Raquel e casou com a Lia. Não é? Por causa da esperteza do Labão, sofreu ele e a Lia, que não tinha nada a ver com isso, que não podia fazer muita coisa, né? Era a desdita das mulheres de então. Bom, tem muitas mulheres de hoje que também sofrem porque não podem fazer muita coisa, né? O mundo masculino é terrível. E
E o mundo masculino é muito mais difícil de se arrepender. Então tem isso também. Como a gente é turrão, né? A gente demora muito para se arrepender. Então, paciência, né? Aí o Labão diz, não, eu te dou a Raquel, mas você serve mais 7 anos. Ele devia gostar da Raquel toda a vida, porque ele disse, tá bom, mais 7 anos pela Raquel. E aí mais tarde o Labão disse, olha, o que eu vou dar para você? Você está querendo ir embora? Não vai não, fica aqui, cuida das minhas coisas e tal. Aí ele disse, bom, então eu quero os salpicados e os malhados, e os negros entre os cordeiros, então, e o malhado e o salpicado entre as cabras, e isso vai ser o meu salário. E aí vai ser justo comigo, quando você vê o meu salário diante de você, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Não é? Parecia tudo jóia. Mas aí, o Labão disse, tá bom, então seja conforme a sua palavra, mas naquele mesmo dia ele separou os bodes listados e malhados de todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e passou para a mão dos filhos. Que é mais uma, quer dizer, aqui é uma briga de titãs, né? É uma briga de titãs. Quem engana mais, quem pode mais chora menos. É o mercado moderno, né? Você vê que muda só o brinquedinho, mas o ser humano é o mesmo. Então ele é enganado novamente. Mas aí ele dá o troco. Ele volta a enganar. Ele volta a enganar, pelo menos na cabeça dele. Ele pegou varas verdes de álamo, não é? E foi deixando aparecer, removeu as cascas, apareceu a brancura. Oh, Deus ouviu a minha oração. E ele pôs em frente do rebanho e tal, de modo que quando o rebanho vinha descedentar e concebiam quando vinham beber, e diante das varas, e aí as ovelhas davam cria listadas, salpicadas e malhadas. O Jacó foi o primeiro engenheiro genético, né? Ele foi o primeiro sujeito a fazer um trabalho de genética para aprimorar o rebanho do jeito que ele achava que dava. Do jeito que ele achava que dava. E claro, ele não punha as ovelhas fracas, né? Ele só punha as ovelhas fortes. De modo que o Labão ficou com as fracas e ele com as fortes. Então ele era um senhor de um engenheiro genético, pelo menos na cabeça dele. E Deus, no meio disso tudo, Deus volta a falar com Jacó. O bom da história de Jacó não é no quanto Jacó é turrão, é o quanto Deus é insistente. Deus volta a falar com Jacó, e era Deus o tempo todo. Deus volta a falar com Jacó, e ele diz assim, porque o Jacó começou a ouvir os comentários dos filhos de Labão, que estavam vendo que ele estava ficando rico, e ele reparou que o rosto de Labão não era favorável, e aí o Senhor disse a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E aí ele mandou vir a Raquel e a Lia, e aí fez todo um discurso para as mulheres, para dizer quanto ele tinha sido enganado. E aí as mulheres disseram, tá certo, meu pai enganou mesmo e roubou a gente. E aí ele termina no versículo 9 dizendo assim,
Assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu-me a mim. Pois chegado o tempo que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Então, o que aconteceu? No versículo 7. Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Pela primeira vez, o Jacó reconhece que foi Deus, que não foi a esperteza dele. O que isso indica? A graça está começando a funcionar. Isso é uma coisa que eu queria falar com você. Às vezes a gente diz assim: olha, acredite na graça de Deus, a graça de Deus é que vai transformar você. Mas como nós somos o povo da loteria, não é? Todo mundo quer ganhar a Mega Sena da noite pro dia. E não é só a gente não, é o mundo todo. Todo mundo é assim. O negócio que mais dá dinheiro no mundo é jogo. Porque todo mundo é o povo da loteria. Todo mundo quer ficar rico rápido. Não é? E nós fazemos isso com a vida também. A gente quer ver a vida transformada ontem. E isso que eu queria chamar a sua atenção. A graça funciona no seu tempo. Tá vendo? Já se passou muitos anos. Agora, Jacó está começando a crescer. Calma, ainda não é tudo isso. Mas agora o Jacó está começando a crescer. Pela primeira vez, o Jacó admitiu: foi Deus. Foi Deus que não permitiu que o seu pai me fizesse mal. E o anjo do Senhor me mostrou em sonho que era Deus que ordenava a genética. Era Deus que fazia a coisa acontecer. O que nós estamos vendo aqui? A graça está começando a funcionar. Então, que lição que a gente tem de aprender? Não desista de si mesmo. E não desista de Deus. A graça vai funcionar. Fique nela. Fique nela. A graça vai funcionar. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Eu já ouvi muitos testemunhos de gente que diz: olha, eu era um cristão bandido, mas eu ouvi a mensagem tal e alguma coisa aconteceu comigo. Não é a mensagem tal. É que Deus vinha trabalhando isso, vinha trabalhando isso, vinha trabalhando isso. Quando a pessoa ouviu Deus através daquela mensagem, foi o dia. Tudo que estava sendo ajuntado, pá, apareceu, quebra-cabeça montou. Percebe? É a graça. É a graça. Então começou a funcionar. Começou a funcionar. Porque o anjo disse para ele: Jacó, levanta e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e molhados. Por quê? Porque eu estou vendo tudo que o Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Sabe o que é legal aqui? É que Deus fala com a gente do jeito que a gente pode entender. Deus podia ter tido uma grande chance, Deus perdeu uma grande chance de corrigir teologicamente o Jacó. Ó, Jacó, estava errado. Betel é você. Lá tinha de ter ficado luz mesmo. Mas ele disse: eu sou o Deus de Betel. O Deus daquela experiência lá que você teve, que você não entendeu direito. Não importa. Sou eu que estou falando com você de novo. Nós vivemos nos corrigindo teologicamente o tempo todo. E isso tem que fazer mesmo.
porque a verdade é a verdade. Mas queria que você se lembrasse sempre que Deus não ama especialmente os que sabem teologia. Deus ama as pessoas. Isso não quer dizer que a gente não tem de se instruir mutuamente. Claro que tem, a Bíblia diz que a gente tem de se instruir mutuamente. O problema é que a gente não se instrui mutuamente, a gente se exclui mutuamente. A Bíblia não diz que era para a gente se excluir mutuamente. A Bíblia diz que era para a gente se instruir mutuamente. Então tem de se instruir mesmo. Mas lembre-se, Deus ama as pessoas. E Deus sabe que há certas coisas que vai levar tempo mesmo. Isso é igual um filme Jornada nas Estrelas que eu assisti uma vez, que os caras chegaram num planeta e tinha um arco. E eles tentaram decifrar o arco com todas as maquininhas fantásticas que eles tinham e não conseguiam descobrir o que era o arco. Até que um deles fez uma pergunta qualquer. E quando ele fez a pergunta, o arco acionou e respondeu a pergunta dele. Aí era tudo que precisava. Eles começaram a encher o arco de perguntas e o arco ia perguntando. Aí finalmente eles perguntaram para o arco: e você, o que é? Aí o arco disse: eu sou o que sou. E você veio aqui quando? E o arco disse: não, eu sempre estive aqui. Aí você passou a existir quando? E o arco disse: não, eu sempre existi. Aí o Dr. Spock disse para ele: isso aí não é lógico. E ele respondeu: isso é tudo que eu posso dizer que a sua lógica é capaz de aguentar. Deus sabe que tem coisas que a sua lógica e a minha lógica não aguentam ainda. Por isso ele disse para os discípulos: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O problema é que muitas vezes eu acho que eu sou o Espírito da verdade. E a coisa mais difícil para Deus fazer é me convencer que eu não sou o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é Ele. E é Ele que vai fazer o trabalho. Então, isso foi o que aconteceu. Ele finalmente viu, era Deus o tempo todo. Muito bom. Vamos ter o nosso intervalo e voltamos daqui, sei lá, alguém vai dizer.